Olá pessoal, tudo bem? Como eu havia informado no último vídeo, né, no vídeo anterior, nesse vídeo eu ia começar a falar um pouquinho sobre uma ferramenta muito interessante para quem tem interesse em padronizar e desenvolver algumas ferramentas mais automatizadas para projetos, né? Essa ferramenta, ela está disponível no software Autodesk Inventor e é a ferramenta iLogic, né, que eles desenvolveram. Basicamente, o que que é essa ferramenta? É uma simplificação da ferramenta de Visual Basic é, que já vinha disponível nas versões anteriores desse software, né? Na versão 7, antes até da versão 7, eles tinham aqui em Tools um gravador de macros, né, onde você poderia criar suas macros é, e você poderia também tinha um editor de Visual Basic aqui, né, onde você poderia, assim como pro Excel, você poderia criar um user form, um módulo de classe, né, trabalhar com os módulos aqui dentro de cada peça, no caso aqui do Autodesk Inventor, né? Trabalhar com objetos aqui similar ao que era as ferramentas que tem do Visual Basic para o Excel, para as ferramentas do Office, né? Qual que era o problema dessa ferramenta, né? Porque o problema é o seguinte, o Inventor é um software que ele é para projeto. Então, quando você está falando de desenvolvimento de ferramentas para automação de projetos, você exige que o projetista ou o engenheiro que é o responsável tenha um certo conhecimento em programação, né? E a gente sabe, assim, né, de quem vivenciou as escolas de engenharia ou as escolas técnicas, sabe como é que, para os técnicos de engenharia, não é o foco deles ensinar programação, né? Eu tive sorte na minha graduação que eu tive professores de estruturas que eles eram muito focados em desenvolvimento de aplicações, né? Em ensinar programação, né? Que no meu caso era o professor Francisco Menezes, lá de estrutura do Departamento de Estruturas da FEC, né? Quando eu estudei, eu aprendi programação em Pascal na época lá, né? E isso em 2003, né? Só que na época eu não entendi por bulhufas do que, para que servia, né? Eu queria aprender engenharia civil, né? Não queria aprender sobre programação, né? Não via a necessidade daquilo. Aí quando eu fui aprendendo sobre estruturas e conhecendo as aplicações de softwares, eu tive a sorte assim de poder ter tido aula com esse professor, que ele era um professor muito dedicado nessa parte. Ele gostava muito de desenvolver essas ferramentas, né, e incentivar os alunos meio que da maneira dele, né, mas a seguir esse caminho, né. Ele até contava alguns casos de ex-alunos que seguiram essa carreira no desenvolvimento de ferramentas específicas. Hoje, assim, eu acho que eu me inspiro muito nessas histórias para poder fazer o que eu faço hoje, sabe, de melhorias, né? Bom, mas isso eu fiz só uma descrição rápida para mostrar, assim, que é muito difícil para um engenheiro, ou um engenheiro, um técnico, um projetista, sei lá, ter conhecimento de ferramentas de programação. Se ele tem interesse, ele tem que muitas vezes buscar por fora. Então, qual que foi a sacada da Autodesk, né, que ela teve? Ela pegou e ela desenvolveu, fez um compilado dos principais comandos de Visual Basic e transformou isso numa ferramenta para as pessoas poderem parametrizar ou desenvolver algumas ferramentas customizáveis, né? Para os seus projetos, né? E ela chamou isso de iLogic, né? Esse conceito do iLogic começou a vir forte na versão 2013 é, do, na versão de 2013 do Inventor, né? E ele é exclusivo para o Autodesk Inventor. Os outros softwares da Autodesk que eu saiba, eles não têm essa ferramenta de parametrização, né? E o que que a Autodesk fez diferente, né? Ao invés de chamar de macros, ela chama de
regras aqui, né? Como está nessa abinha aqui de regras, né? Então, o que que você faz? Você cria regras para alterar o seu modelo, né? E existe aqui também, você cria alguns formulários para poder rodar, como se fossem os forms, os user forms lá que a gente desenvolvia para o VBA, lá nas outras ferramentas Office, ou no caso aqui do editor de VBA do próprio do Inventor, né? E o que, que é esse editor de regras? Bom, aqui eu peguei um projeto que eu estava mexendo no passado, que eu estava treinando um pouquinho também do iLogic, né? Que eu queria fazer? Eu estava com uma ideia de fazer uma planilha que calculava as massas de um tanque para facilitar o orçamento de tanques e reservatórios, né? Eu desenvolvi toda a planilha e eu queria aproveitar para fazer o modelo 3D, para poder planificar algumas peças, né? Principalmente os tampos esféricos, né? Que são as coisas mais chatas, né? Que tem de se planificar, né? E fazer desenvolvimento de chapa. Porque muitas vezes esses tampos eles dependem de 4, 5 chapas e tem uma lógica meio chata de fazer. A mesma coisa aqui com as virolas, né? Do costado, né? Que elas podem ser formadas por diversas chapas e dependendo do costado, do tipo de tanque, né? Essas chapas, as virolas aqui de cima que a gente chama, elas podem ter uma espessura diferente dependendo do projeto, né? Porque como eles são, imagina um tanque, um reservatório de água, né? Ele vai trabalhar com pressão atmosférica, com pressão hidrostática somente aqui dentro. Então, a pressão vai ser maior no fundo do tanque. Logo, as chapas do fundo têm que ser mais resistentes do que as chapas da superfície, né? Pensando dessa maneira, então eu poderia ter, para ter uma economia no meu projeto, né? Para uma economia de massa, eu posso ter espessuras diferentes aqui, né? E como eu poderia fazer isso, né? As aplicações da Autodesk, elas são os modelos 3D, eles são totalmente parametrizáveis. Aqui, para quem conhece o software da Autodesk, sabe que ele tem os parâmetros, né? Onde você define aqui, existem os parâmetros do modelo e existem aqui os parâmetros que eu defino, que é os parâmetros do usuário, nesse caso aqui, né? Então, eu crio parâmetros e eu posso vir aqui e alterar todas as informações que eu preciso e, de certa maneira, automatizar o meu modelo através dessa tabelinha aqui. Qual que era o problema disso aqui, né? O problema é que algumas coisas você não conseguiria parametrizar 100% por aqui, porque você depende de condições, que nem nesse caso aqui. Eu tenho um costado que ele tem nessa regra aqui, eu tenho um costado que ele tem uma, duas, três, quatro, cinco virolas, mas o meu modelo eu já deixei ele preparado para ter 6 virolas. Então, eu não consigo, através dos parâmetros, ligar e desligar, que é o caso que acontece no software do PTC, o Crio Paramétrico. Eu também tenho um modelo de parametrização lá, só que lá é muito mais trabalhoso eu criar regras para você suprimir ou inserir peças, né? Que nem nesse caso aqui, o meu costado, ele vai ter, o meu modelo vai ser tipo um modelo padrão e ele vai ter no máximo sempre 6 virolas e ele pode ter, nesse caso, esses tipos de tampos ASME aqui, que é o tampo ASME 2 para 1, ou de 6%, 10%, 3,3%, o reforçado e o tipo chapéu, né, que é o chapéu chinês lá, né. Então, o que eu faço isso? A partir de um único modelo, de um único modelo 3D, eu posso ter diversos modelos, né? Eu posso parametrizar e ter vários projetos usando um único modelo 3D. O problema é isso, né? É difícil eu criar parâmetros que controlem essas necessidades de você suprimir uma peça, de você
mudar o material de uma peça. Eu poderia até ter aqui um parâmetro material, no caso aqui eu tenho, mas assim, eu não tenho como fazer esse material assimilar, então isso eu teria que fazer através do Visual Basic. Então, quando a Autodesk criou a iLogic, ela criou esse compilado, vamos falar assim, das principais funções, né? E o que que é? Na verdade, ela criou essa interface aqui, e aqui dentro eu tenho toda, como se fosse uma janela de Visual Basic mesmo aqui, né? Aqui eu tenho minha árvore do modelo, eu tenho meus parâmetros do modelo, eu tenho meus parâmetros do usuário, eu tenho as peças que compõem esse modelo, né? E aqui eu faço a minha programação. E aqui eu tenho os snipsets, que são algumas das propriedades que eu consigo alterar, assim como tinha lá no Visual Basic Pro Excel, que eu poderia mexer numa célula, mexer num worksheet, mexer vamos falar assim, num worksheet, né? Mexer numa célula, mexer no formato da célula. A Autodesk pegou e já fez um compilado aqui de tudo que eu posso alterar de parâmetro, né? Do meu modelo, né? E tem uns snipsets custom aqui, né? São os que eu posso criar. Snippets, perdão. Então, o que eu tenho aqui eu posso programar tudo isso daqui é programável dentro do meu modelo. E aqui é meu editor similar ao editor de Visual Basic, né? E aqui eu tenho, a Autodesk pegou os principais comandos que são mais usados no caso do iLogic, né? Que são os condicionais, né? Então eu tenho o if then, o condicional do if, do then, aqui é o else if e o else. E eu tenho também algumas outras, né? Como eu tenho o condicional do select case, eu tenho os laços de repetição, eu tenho subrotinas que eu posso criar, e eu posso criar módulos de classe para essa regra, né? E aqui os operadores lógicos, né? Então, na verdade, o que a Autodesk fez foi criar vamos falar assim, um VBA for Dummies, vamos falar assim, um VBA para iniciantes, assim, né? Para quem não é conhecedor de projeto, e não perdão, para quem é conhecedor de projeto, mas não é conhecedor de programação. O problema é que isso gera um pouquinho de dúvida ainda, né? Ela fez algumas regras, por exemplo, para você ter o tipo, como essa regra vai rodar, né? Como você pode configurar seu editor, como você quer. Você tem alguns wizards, por exemplo, de message box para criação de listagem de parâmetros e tal, e capturar. Aqui vai dar um problema. Para um criador de diálogo, né, para a regra. Então, tudo que ela fez uma compilação, né, do Visual Basic. E agora, por exemplo, que nem aqui, eu tenho aqui as minhas regras, né? Aqui eu fiz uma regra, quando eu estava fazendo na época, para passar alguns parâmetros do modelo principal para o modelo, para cada uma das peças, né? Então eu tinha aqui a passagem dos parâmetros da peça para o parâmetro principal. Agora aqui eu posso fazer algumas, assim como no Visual Basic, eu posso fazer algumas equações. Aqui eu estou trabalhando com condicionais, né? Então, na verdade, eu já meio que programei algumas coisas principais nesse modelo, né? Então, através vamos falar assim, parâmetros chaves, essas coisas, eu consigo parametrizar e criar um modelo, vamos falar assim, mais automático, né? E ela também tem um editor de formulários, né? Onde aqui, ao invés do user form lá que eu criava no meu Visual Basic, assim como eu posso criar, ele já tem aqui alguns padrões, né? E no caso ele já está linkado com esses parâmetros aqui, que nem no caso aqui, eu acabei de mudar o material de aço carbono para aço inoxidável, né? E assim vai, ó. Dá para ver que ele mudou, e ele muda aqui a propriedade do material, né?
E aqui eu posso alterar a geometria. Por exemplo, eu consegui parametrizar aqui alguns parâmetros, né? O número de virolas, diâmetro interno, e a altura do costado, aqui as espessuras de chapa, o tipo de tampo. Deixa eu mostrar para vocês como é que ele vai funcionar, se ele for funcionar. Na verdade minha regra não deu 100%. Na verdade não tá. Ele tá funcionando, mas falta acertar alguns detalhes aqui da regra. Ele trocou pro chapéu chinês, porém eu não setei ainda a localização do chapéu chinês. Mas, por exemplo, deixa eu ver. Alguns eles não tá 100% ainda o meu modelo. Aqui, ó. Ele trocou pro 2.1, ASME 10%. Ó, ASME 10% tá posicionado direitinho, que foi onde eu consegui parar. O ASME 3.3 é pouca diferença. Abaulado raso, ó, abaulado raso não acertei ainda o modelo. Então, na verdade, aqui eu faço um mix, né, de programação com modelagem 3D. A mesma coisa aqui, as dimensões principais, vou mudar. Aqui ele dá até algumas dicas, eu posso pedir para ele dar dicas. Eu posso a altura do tanque, vamos mudar a altura do tanque para 6 metros. Então vamos lá. Olha lá, ele já calculou. Se eu quero mudar esse comprimento padrão para 1.300, aí ó, ele dividiu. Só que nesse caso ele acabou aumentando aqui a altura do costado. Então minhas regras não estão 100% ainda. Eu tava fazendo muito teste nisso aqui, né? E... deixa eu ver se vai mudar. Ah, não, ele fez. Então aqui ele adaptou, ó. Eu tenho aqui 4. Na verdade eu tô com... deve ter alguma virola aqui que tá bem fininha mesmo. Ele tá pegando... Tem algumas coisas que eu precisava acertar. 6 metros são 3 virolas. Então eu precisava acertar aqui alguns detalhes ainda. Ó, não tá 100% esse modelo, né? Então tem muita coisa de lógica que eu preciso acertar aqui. Mas basicamente é isso que funciona. Eu fiz aqui o meu modelo parametrizado. E através de algumas regras eu vou fazendo os cálculos e ele vai atualizando. E o meu editor de formulário, ele é bem simples. Eu venho aqui, eu simplesmente só vou, arrasto e peço para ele. E aqui eu já tenho uma ideia do que o que está acontecendo aqui, né? Como é que vai ficar a minha interface, né, com o usuário, né? E eu consigo depois criar uma regrinha para ele já disparar, para ele já inicializar direto a minha regra, né? Que é esse comando aqui do iTrigger, né? Que daí eu crio uma regra para ele, toda vez que eu clicar nesse iTrigger, ele vai criar, vamos falar assim, umas regras gatilho, né? Como se fosse assim, um gatilho para as minhas regras. E aqui eu posso criar já tem alguns documentos padrão, gatilhos padrão quando ele começa o meu modelo, né? Bom, então hoje nesse vídeo eu quis mais mostrar uma visão geral sobre o iLogic, né? Nos próximos vídeos eu vou iniciar mostrar como fazer alguns comandinhos nele, né? E mostrar como trabalhar a nível de montagem, trabalhar a nível de peça, né? Criar regras somente para peças. Às vezes, imagina assim, você tem uma peça que você... É só aquela peça que você trabalha. Você não precisa criar, por exemplo, a regra pro modelo, para montagem. Você pode criar uma regra somente para aquela peça, né? E aí, também dá para criar regras para os desenhos, né? Para os desenhos finais, e assim vai, né? Tem uma diversidade de maneiras de parametrizar e automatizar o seu modelo. Esse vídeo eu quis deixar ele bem introdutório. No próximo vídeo eu vou mostrar como utilizar alguns comandinhos. Vou fazer o primeiro comando trabalhando numa peça onde a gente vai ligar e desligar alguns parâmetros e se der tempo vamos tentar mudar algumas cores. Daí a gente vai trabalhar com o condicional do if, né?
e o condicional do select case. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo então. Abraço!